Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. E nesse 33º episódio, eu estou aqui com a minha parceira de longa data, Rosane Sério, minha querida, está voltando aqui para o nosso programa. Eu vou apresentar a Rosane para quem não conhece e depois vamos, como sempre, direto ao assunto. Rosane Sério, fisioterapeuta com especialização em aparelho locomotor pelo Hospital e Centro de Reabilitação Sara Kubitschek de Brasília, proprietária da clínica de fisioterapia e estúdio de terapias posturais em Capivari há 30 anos, gerente de serviços de saúde na ILPI Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, de Capivari, e parceira da Gerovida desde 2011, na realização de assessoria, orientação e cursos para montagem e funcionamento de LPIs e centros-dia. Rosane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diálogos da Gerovida. E o nosso tema de hoje é casas de repouso e LPIs. E tem esses termos, tem também residencial sênior, clínicas geriátricas, que são locais que figuram aí como locais de residência, locais de moradia, para idosos longe do ambiente familiar. Eu gostaria que você começasse explicando para nós um pouquinho a diferença entre todos esses termos. Qual que é a diferença entre todos esses termos? Olá, Wanda, muito obrigada novamente por estar aqui, né? Comemorando 10 anos da nossa parceria, é um prazer enorme. E vamos lá, vamos diretamente ao assunto, né? Então, as ILPIs, os residencial seniors, eles são locais destinados à moradia de idosos que não necessitam de cuidados específicos de saúde. Já as casas de repouso, casas geriátricas, residenciais geriátricos, são destinados a idosos que necessitam de cuidados específicos de saúde, né? Então, ela já possui uma equipe mais voltada a cuidados específicos de saúde desses moradores. Essa é a diferença. Tá bom. Então, uma é mais voltada para idosos que não dependem da questão específica de saúde, mas tem, né, esses cuidados de saúde como se fosse na sua própria casa, né? Então, aqueles idosos que têm necessidade de medicação, de acompanhamento específico, ele vai ter, como se estivesse na casa dele, ele vai ter nesses locais. E os outros, eles são mais específicos, são idosos que realmente necessitam de um acompanhamento de saúde, de um acompanhamento médico para os seus problemas de saúde, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, a gente, assim, muita gente questiona que, não, mas na ILPI o idoso necessita de cuidados de enfermagem, são cuidados que não são cuidados específicos, ele necessita de um controle de sinais vitais, ele necessita da toma de um medicamento, mas é isso que é a rotina de um idoso dentro da sua própria residência, junto com o familiar. Né? Então, quando a gente fala de cuidados específicos, são idosos que requerem mais atenção por alguma doença pré-existente que possa agravar ou já agravou o seu estado de saúde. Perfeito. Recentemente, Rosane, eu compartilhei com alguns contatos meus um vídeo que eu gravei falando sobre a importância dessas instituições, a importância para as famílias, a importância para a sociedade, a importância para os idosos. E eu tive vários retornos e teve um retorno, né, uma mensagem que me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com você e pedir uma ajuda, né? A pessoa ela escrevia assim: há casas e casas de repouso. Tive uma péssima experiência com a minha mãe, em uma casa renomada na minha cidade. Ela entrou bem, e em um mês saiu direto de lá para o hospital. Tudo lindo na hora da visita, mas no dia a dia, quando eu recebi essa mensagem, né, concordo com essa pessoa, mas eu fiquei pensando, que dicas você daria para esses familiares que estão buscando uma instituição para colocar o seu idoso, a sua idosa, que dicas que você daria para eles não caírem nesse tipo de armadilha? Tá. É muito importante que, né, haja uma procura, mas assim, a visita mesmo, a visita a essas instituições, mas no momento dessa visita, o familiar não se constranja
de perguntar se essas casas são legalizadas. Lógico que a casa vai falar que é, né? Mas, assim, existe a liberação, o alvará da vigilância sanitária. Então, toda casa legalizada, ela tem um alvará da vigilância sanitária que deve estar num local de fácil acesso e para todos verem. Então, a primeira coisa que eu oriento é assim, se você não percebeu o alvará da vigilância sanitária, peça esse alvará. Você pode me mostrar o seu alvará de licença? A pessoa, né, a casa de repouso ou residencial, né, o que for que seja a instituição que você está procurando, se ela realmente estiver totalmente legalizada, ela não vai se importar nem um pouquinho de estar mostrando para você este alvará, né? Por que é importante o alvará? Porque quando a vigilância sanitária, para ela expedir um alvará de funcionamento, ela faz vistoria nesses locais. As vistorias são manuais. Então, ela vai ver se essa casa de repouso está com um ambiente totalmente adaptado para receber o idoso, ela vai ver a parte de nutrição, os cuidados. Então, já é meio caminho andado para você ter certeza de que você está colocando o seu familiar num local que está seguindo as normatizações, que a RDC 502 de 2021, a antiga RDC 283 de 2015, dita para o bom funcionamento de uma casa de repouso. Então, quando a vigilância sanitária vai expedir esse alvará, ela libera a sua casa para funcionar, ela está mostrando que você está cumprindo com tudo aquilo que é necessário para que uma casa de repouso ofereça um serviço adequado. Então, o primeiro passo é buscar esse alvará. Hoje, nós temos muitas casas que elas não estão legalizadas. Elas estão funcionando, né, sem esse alvará, e o preço delas é atrativo. Né? Então, dos itens que a gente pede, né, para que a pessoa observe é o seguinte: é um preço muito atrativo. Então, alguma coisa de errado tem, porque realmente para você manter um serviço de qualidade numa casa de repouso, numa instituição de longa permanência, numa casa geriátrica, não tem como ser uma mensalidade muito baixa, porque você tem medicamentos, você tem enfermeiros, você tem cuidadores, você tem médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, para você manter uma qualidade, você tem que ter uma equipe grande e você não tem como bancar essa equipe cobrando uma mensalidade muito baixa, entendeu? Então, esse é um fator primordial para a gente ver. Lógico que também tem casas de repouso ou instituições ou residenciais que têm o alvará expedido, né? Mas também os serviços não são totalmente de acordo. Então, você também pode pedir para que você passe um dia, que você observe a equipe, que você veja o quadro de atividades que é oferecido a esses idosos, porque você tem que, uma instituição bem organizada, ela vai ter um planejamento do que é feito na semana, no mês, o que seja. Né? Então, você pede para ver o planejamento dessas atividades. Então, tem que ter atividades motoras, tem que ter atividades cognitivas, e você prestar atenção nessa equipe. Como que é essa lida da equipe com o idoso? Então, isso é muito importante. Então, o nome, né, de uma instituição nem sempre faz a instituição. Né? Ótimo. Agradeço, né, pelas dicas. Eu acho que a palavra que você coloca de não se constranger em pedir essas informações, em querer ver, né, o que realmente tem por trás, né? Porque como a pessoa falou no comentário, no dia da visita era uma coisa, mas no dia a dia era outra. E aí você podendo passar um dia nessa casa, nessa instituição, você terá condições de observar também, né? Exatamente. Agora, tem um fator que é muito importante, é a adaptação desse idoso.
né? Então, até nisso, você, de repente, você escolheu a casa de repouso, a instituição X, e você vai ter um período em que a instituição precisa de você para ajudar a este idoso, a esse seu familiar a se adaptar. Então, assim, neste momento, você vai observar o dia a dia da instituição. Né? Normalmente as instituições sérias ela abre a casa para que você esteja mais presente nesse período de adaptação, né? Ela não tenta afastar o familiar do idoso, né? É bem ao contrário, ela aproxima o familiar da instituição para que juntos todos trabalhem para a adaptação. E também isso é um fator. Então, você observou que você colocou o seu familiar lá e, de repente, a instituição quis dar uma afastada, né, nos primeiros dias de vocês, então já não é um bom caminho, entendeu? Uma coisa que eu fiquei pensando agora que me ocorreu, Rosane, e hoje tem tanta informação disponível na internet, né? Tem tantos, as instituições, as casas de repouso, elas estão aí nas redes sociais, tem a questão dos comentários, das avaliações. Então, é uma possibilidade também você checar essas instituições, essa casa de repouso, nas redes sociais, ver quais são os comentários, ver as avaliações, quantas estrelinhas. É uma forma também de ver as condições dessa instituição, né? Exatamente, e buscar ali os outros familiares, né? Para ouvir dos outros familiares o que eles estão achando. Inclusive na própria visita da casa, você está conversando com um ou outro idoso e perguntar, e aí, você gosta daqui? Como que é? Você vai ver o semblante do idoso, né? Quando ele está no local, quando ele está bem, ele tem um semblante tranquilo. Uhum. E aí, Rosane, eu te apresentei, você como gestora de serviços de saúde de uma LPI, você promoveu, né, e constantemente você promove, né, a capacitação dos seus colaboradores, você promoveu uma capacitação na área específica de gerontologia e cuidado de idosos. Eu gostaria de saber se você percebeu alterações, né, no comportamento, na atuação desses colaboradores após passarem por essa capacitação. Sim, Wanda, com toda certeza. A capacitação é importantíssima, né? É importante todo gestor ter isso em mente, né? Que você tem que constantemente estar oferecendo capacitações para os seus funcionários, para os seus colaboradores, que através dela você abre você oferece ferramentas para que abra possibilidades de novas habilidades, novas formas de você abordar, né, o cuidado. Então, é imprescindível, após as capacitações que eu ofereço, né, eu percebo assim, um ânimo muito maior na equipe. Eles querem aplicar e eles aplicam, e eles veem resultados, e isso assim é uma bola de neve, né? Uma coisa positiva. Quanto mais resultados eles têm, mais eles querem se aprimorar, e aí você vai mostrando para eles que é o nosso dia a dia, né? O aprendizado é constante. Então, é muito importante o gestor ter isso em mente, constante capacitação. Então, de fato, né? Acho que talvez uma questão a se perceber também, a se perguntar, né? Sempre numa instituição, numa casa de repouso, se os profissionais passam por capacitações, se eles estão sendo atualizados, porque isso pode ser considerado como um diferencial de qualidade, de fato, da instituição, né? Exatamente, porque quando você contrata, eu como gestora, quando eu contrato um profissional para uma área específica, eu presumo que dentro do que ele, né, ele foi formado, ele tem a habilidade para estar trabalhando comigo. Mas eu preciso constantemente dar um direcionamento de como eu quero, né, o que seja desenvolvido o trabalho dentro da instituição. Então, isso só através da capacitação, né? Seria um sonho se todas as casas de repouso e instituições promovessem capacitações constantes para os seus colaboradores. E é constante mesmo. E
e você, assim, além das capacitações, você fazer algumas reuniões para avaliar essas informações novas, de como estão sendo aplicadas e como você pode melhorar ou direcionar melhor, né? Então, isso é um constante crescimento. É um constante crescimento. Então, a gente, assim, toda instituição, é uma coisa que eu falo, além da capacitação, é importante um protocolo, né, de ação, mas esse protocolo não pode engessar a instituição, ela é um direcionamento que, através da capacitação, a gente vai melhorando este protocolo dia a dia, entendeu? Então, é muito importante. Principalmente porque nós estamos trabalhando com vidas, né? Com certeza. E aí, Rosane, para ir mais para o encerramento do episódio de hoje, por mais que a gente fale, a gente está nesse meio, a gente entenda a importância, tem essas situações que essa pessoa compartilhou, que ainda tem esses locais, que são locais não adequados para moradia, ainda se tem muito preconceito em relação às casas de repouso e LPIs, muito por conta desses comentários, dessas situações que se passam nesses locais, pela questão de ainda ser sinônimo de abandono, depósito de idosos. Assim, na sua opinião, o que você sugere que de fato possa ser feito de forma efetiva para que esses locais possam ser cada vez mais vistos e promover qualidade de vida para os seus residentes? Então, assim, a gente viu que de 1 ano e meio para cá, as casas de repouso, as ILPIs, ganharam uma nova visão, né? As pessoas começaram a enxergar uma maior visibilidade, as pessoas começaram a enxergar este público, né? Que antes a gente fingia. Então é interessante porque quase não se falava, é um assunto que pouco se toca por causa do preconceito, inclusive, né? E com a pandemia nós ganhamos visibilidade, e isso foi mostrando para a gente também, com a própria pandemia, né? Que algumas casas que não tinham estruturas, elas se contaminaram rapidamente, e as que têm estruturas não é por falta, assim, houve contaminação de algumas com estrutura, mas assim foi uma coisa que logo foi resolvida, justamente pela organização do local. Então, é muito importante a gente entender, assim, as casas de repouso, as instituições de longa permanência, os residenciais sênior, eles são de extrema importância hoje, porque o número de idosos está aumentando cada vez mais, os familiares não têm condições de dar os cuidados e a atenção necessária a eles, né? Por conta de N motivos, trabalho, a família está menor, hoje a mulher está no mercado de trabalho, tanto quanto o homem, né? Os locais de moradia são menores, então você não tem, às vezes, condições de manter teu familiar junto de você. Para você manter o seu familiar na casa dele com cuidadores, você às vezes não tem cuidadores que ofereça aquilo que você acha que deve, né? Eles também não têm uma formação ainda que tenha um nível muito bom para trabalhar com esse idoso. Lógico, eu não estou falando de maneira geral, mas a grande maioria ainda não tem conhecimento suficiente para trabalhar com esse idoso domiciliar. Então, o melhor local hoje realmente é uma casa de repouso, porque ele vai receber os cuidados específicos, ele vai ter atenção, ele vai estar com o público da mesma idade, eles vão estar falando a mesma língua, né? Mas é muito importante, né, que essas casas de repouso, os gestores, né, os responsáveis, né, e até os gestores de saúde, né, municipal, estadual, né, federal, eles continuem com esse olhar voltado para essas casas, né, para essas instituições, exigindo que haja realmente uma melhora contínua do serviço oferecido. Isso é importantíssimo. Né? Mas aí ainda existe o preconceito, né? Muitas pessoas ainda
tem esse preconceito, estou colocando meu familiar numa casa de repouso. Né? Quando você coloca, estou colocando, muitas pessoas ainda vão, né? Mas você está abandonando. Não existe mais esse abandono. Uma casa de repouso séria, ela não permite que esse familiar largue o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu tio lá, e nunca mais apareça. É bem pelo contrário. Né? Hoje as casas de repouso, os residenciais, as clínicas geriátricas, elas promovem atividades para que haja uma vinculação cada vez maior, né? E é um trabalho conjunto entre instituição, família e idoso, né? Então, é isso. E esse preconceito, a tendência agora é a gente perceber, assim, ele vai diminuindo, né? Essa semana mesmo, eu tenho uma amiga, é só um fato, né? Essa amiga morou muitos anos fora do país, os pais estão idosos e com a pandemia ela teve que voltar para o Brasil, permaneceu, está aqui desde o ano passado, na minha cidade de origem, que é Piracicaba, e o pai tem uma doença neurodegenerativa, né? A mãe está viva ainda e ela teve que colocar o pai numa casa de repouso. E ela estava muito triste, ela me chamou e por coincidência, ela colocou o pai numa casa de repouso que eu gosto muito, é uma das minhas referências, que eu encaminho muito idosos para lá. É de uma ex-aluna nossa, por coincidência também, só fiquei sabendo mais tarde que ela era uma ex-aluna nossa, né? Foram coincidências assim. E aí nós batemos um papo via WhatsApp e eu coloquei, não, você fica tranquila, foi o melhor caminho que você tomou, ele vai ter cuidados muito mais especializados, ele vai estar muito melhor, né, em termos de estimulação, você não está abandonando. Então, depois que eu conversei com ela, assim, nossa, que legal, muito obrigada, porque agora eu estou tranquila. Então, eu acho assim, é por aí. Tem momentos que a gente não vai dar conta de oferecer aquilo que o nosso familiar precisa dentro de casa. Né? Por mais que a gente monte toda uma estrutura de cuidadores, é cuidador de manhã, é cuidador à noite, final de semana, mas mesmo assim os cuidados não são totalmente aqueles que eles precisam receber. Então, para que realmente seja, vamos pensar assim, promova a melhor qualidade de vida realmente para os residentes, para os idosos, vamos pensar que existe toda a parte de infraestrutura, né, da instituição, da casa, toda a parte da equipe que dá o suporte, que dá a atenção, que dá os cuidados. Exato. A questão de manter esse vínculo familiar, então trazer a família para essa parceria que você falou, sim. A questão do oferecimento de atividades que você já tinha comentado anteriormente, naquela outra dica de como encontrar a casa de repouso. Então, o oferecimento de atividades variadas, tanto motoras quanto cognitivas, artísticas que seja, para realmente a promoção de atividades e qualidade de vida. Então, é toda uma sequência de situações, de ações, para que, de fato, o local seja considerado um local de promoção de qualidade de vida. Exatamente, porque o objetivo de uma instituição, né, que trabalha com idosos é mantê-lo com autonomia e independência por maior número de anos possível. E nós só vamos conseguir fazer isso através de um trabalho constante com ele, né? Motor, cognitivo, alimentação apropriada, o medicamento apropriado, todos os cuidados, você vai garantir essa melhora na qualidade de vida desse idoso. Tá ótimo, Rosane. Agradeço imensamente a sua participação no nosso 33º episódio. Não sei se você gostaria de deixar uma mensagem final antes de encerrarmos. Eu acho que é isso, agradeço novamente estar aqui, né? E estamos também à disposição de todos aqueles que têm dúvida, né, em relação a esse assunto e que precise, né, que precise de mais alguma orientação, estamos aí. Se precisar, só entrar em contato com a gente através da Gerovida. Ah, maravilha, então, Rosane. Então, tá bom. Agradeço imensamente a sua participação, a participação de todos vocês que estão nos assistindo.
Por hoje é isso. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá. Até lá. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!